Ação única. Moção de aplauso número 61 de 2023. Moção de aplauso e congratulações ao estimado jornalista francano Renato Valim, pela brilhante e dedicada carreira jornalística, sendo inspiração para todos aqueles que valorizam o jornalismo de qualidade. Autoria, vereador Daniel Bass. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Daniel Bass. Presidente, vou pedir para o primeiro secretário, o pastor Luiz Amaral, se possível, ler a moção. Renato Valim de Melo nasceu em 12 de fevereiro de 1941, na Cidade Franca. Ele é filho de Valdemar Valim de Melo e Geralda Ferreira de Melo, irmãos de Renildo Valim de Melo, já falecido, e Renatal Valim de Melo. Renato é o filho mais velho. Em 1972, ele se casou com Adelina Costa Melo. Dessa união, ele tornou pai de 2 filhas e 1 filho, Glenda, Érica e Kelvin. Com o crescimento da família, ele ganhou 2 netos, Rafael e Vitor. Quando criança, Renato ajudava o pai, o senhor Valdemar Valim de Melo, a consertar, vender sapatos e comercializar verduras. O filho mais velho ainda trabalhou na indústria calçadista, como milhares de Franca. Aos 18 anos, ele inicia seu trabalho na comunicação. São 64 anos trabalhando na mídia francana, trazendo para seu público notícias de Franca, região e dos pais. Neste período, ele esteve nos jornais Diário da Franca, Comércio da Franca, Rádio Hertz, Rádio Difusora e Rádio Imperador. Curiosidades sobre Renato Valim. Primeiro, a paixão pelo rádio começa na Rádio Hertz, na antiga PRB5, que funcionava ali na Praça Barão da Franca. Lembra onde ficava a agência bancária do Banco Bandeirantes? Lá começa a história desse Valim de Melo no rádio. 2. Enquanto estava nos calçados da terra, onde trabalhou durante anos como pespontador, em 1965 foi aprovado no concurso público para servente de limpeza no Fórum de Franca. Trabalhou ali anos com profissionais do direito. Por volta dos anos 90, Renato Valim de Melo foi aprovado em concurso para oficial da Justiça e ficou anos no Fórum de Franca, como tal até a aposentadoria do Judiciário. Ali viveu várias situações do campo que o deixavam pensativo sobre a vida e o mundo em construção. Ao mesmo tempo, ele também fazia jornalismo impresso e, com isso, ele teve a oportunidade de trabalhar nos jornais de Comércio de Franca, no Diário de Franca com Facuri, no Francano com o Tuf. Jorge Renato sempre faz questão de dizer: eu faço entrevistas com várias autoridades, personalidades de Franca, do Estado e do país. Eu não tenho qualquer problema com o entrevistado. Sempre que eu solicito, eles me entendem bem. É desta forma respeitosa, transparente e ética que, ao longo de 64 anos, ele fez a diferença na mídia e na imprensa francana. Comportamento esse que o torna um ícone da nossa comunicação. Veterano mais antigo no ar do momento, Renato Valim esteve nos gramados, nos tempos áureos da Francana, e também dias inesquecíveis, viagens de caminhão para as fazendas, para cobrir os jogos dos times amadores de Franca. Acompanhou várias vitórias do basquete francano, cobriu as mais diversas eleições da cidade, entrevistou todos os prefeitos de Franca na modernidade e levou ao ar múltiplas notícias nestes 64 anos. Sempre com respeito e ética com seus entrevistados e suas entrevistadas. Renato Valim de Melo é bisneto de Manuel Valim, ex-escravizado que comprou sua liberdade no final do século XIX. Manuel Valim, em promessa a Nossa Senhora de Aparecida por ter curado sua filha
de um problema nos olhos, construiu a Capelinha de Franca, Igreja Nossa Senhora de Aparecida. Seu tataravô morava ali na região da Capelinha e realizava diversas ações para a cidade de Franca. Uma delas, procissões e quermesses em louvor a Nossa Senhora de Aparecida. Renato dá continuidade à trajetória de Manuel na imprensa. Todos os dias ele pode ser ouvido na Rádio Imperador, nos brindando com pautas e furos jornalísticos importantes. O legado da família Valim de Melo segue vivo nas ações deste filho de alta mogiana. Diante do exposto pela brilhante e dedicada carreira desempenhada pelo estimado Renato Valim, e venho, por meio desta moção de aplausos e congratulações, expressar esta justa homenagem como forma singela de reconhecimento deste ilustre profissional pelo Legislativo francano. Câmara Municipal de Franca, 18 de agosto de 2023, autor vereador Daniel Bassi. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Daniel Bassi. Presidente, vou falar antes da votação. O Renato, ele é uma unanimidade, né? E o que mais me deixa feliz de ver ele, apesar de eu ser um pouco novo, eu acompanho há pouco tempo, é que meu pai, meus tios, toda a minha família que acompanhou o Renato, sempre falou da transparência, da ética, do carinho, do respeito que ele tem com tudo que ele faz. Seja uma narração de jogo, seja uma cobertura de eleição, seja numa entrevista que ele vai fazer para você. E isso torna a pessoa referência. E esse exemplo dele realmente arrasta. E eu tenho certeza que todo mundo que faz parte da comunicação, faz parte do jornalismo, tem no Renato uma referência. Tem ele como referência. E não foi uma, nem duas, nem três. Eu falava às vezes com algum secretário de Estado, o secretário Flávio Amari, o ex-governador Geraldo Alckmin, às vezes até com o ex-secretário Marco Vignoli, e todos eles tinham como referência no jornalismo aqui em Franca o Renato Valim. Isso era muito engraçado, engraçado no bom sentido, porque todos tinham nele uma ótima referência enquanto jornalista. E desde essas pessoas, essas figuras públicas lá do topo do nosso estado e do nosso país, até prefeitos aqui da região que têm um carinho muito grande por ele. E esse carinho não é só dessas pessoas, mas também é meu. E foi por isso que eu propus essa moção. Eu só não propus um cidadão emérito aqui, porque nós não temos essa figura aqui na Câmara, mas o Renato merece todos os aplausos, todas as referências, e merece sim esse reconhecimento dessa Câmara Municipal. Eu confesso que eu nunca tive uma alegria tão grande, igual eu estou tendo agora, de propor essa moção para o Renato, que é uma pessoa, enfim, formidável em tudo que faz, não só como pessoa, mas também como profissional que é. E a gente deu para ver que nas palavras da moção, tudo que ele reflete enquanto pessoa, enquanto jornalista, enquanto radialista, e todos esses anos que ele vem prestando esse ótimo e esse excelente serviço para a nossa sociedade, para toda a nossa região. Obrigado, presidente. Com a palavra, vereador Donizete da Farmácia, depois pastor Palamone, depois Gilson Pelizaro, Marcelo Tide. Eu vou fazer todo mundo, então vamos lá. Donizete da Farmácia. Obrigado, presidente. Falar o que do Renato, né? Renato, ele, bem antes de eu entrar na política, o Evandeiro era o meu freguês na farmácia lá, né, Renato? E para quem não sabe, o Renato lançou muitas pessoas dentro do setor de imprensa, inclusive o Marco Silva, que está ao lado dele, né? O Marco Silva, na época, ele tinha um bar na Rua São Paulo, é isso, né, Marco Silva? Tinha um bar na Rua São Paulo e o Renato estava sempre lá batendo papo, e o Marco Silva transmitia, imitava os Santos, e muito bem, né? E com isso o Renato acabou encaminhando
o Marco Silva para a rádio também. Então, várias pessoas seguiu. O próprio Marcelo Valim, né, que tem como exemplo o tio Renato. Renato, eu conheço ele há muitos anos, sem falar como repórter, nada, é uma pessoa simples, humilde, de um caráter excepcional. Estava falando para o Lourdinha agora, nunca vi alguém falar mal do Renato. Nunca vi. E isso é muito difícil. Você sabe que não consegue agradar a todos. E o Renato, com a sua simplicidade, sua humildade, agrada a todos. É um profissional exemplar, ético, sabe? Ele não faz críticas sem fundamento jamais. E a intenção dele é sempre apoiar as pessoas, né? Esse é o dom dele, né? Tem a dele. Só que tem um negócio, o sucesso dele é graças à mulher dele, a Adelina, viu? A Adelina, A Adelina pega no pé dele e anda na linha. Se não andar na linha, até uma época ela andou andando com um tal de carequinho, um colega dele, e a mulher teve de cortar ele, coitado, né? E, para mim, sem fazer média com ninguém, é um dos maiores nomes da imprensa de todos os tempos da nossa cidade, por que não do Estado e do Brasil, pela sua ética, sua moral e sua correção, o seu jeito de trabalhar. Volto a repetir, nunca vi alguém falar mal do Renato. Isso é muito importante. Obrigado a todos. Palavra o vereador Pastor Palamone. Primeiro, parabenizar Bassi por essa feliz iniciativa. E eu acredito que todos que for falar aqui... Palamone, só um minutinho, esqueci. Parabéns, Bassi, viu? Só corrigindo, esqueci. Acho que todo mundo vai chegar no mesmo grau de palavras, né? Porque a convivência, nesse tempo que nós estamos aqui, eu já vou para 7 anos, nós estamos aqui na Câmara, e hoje, quando estava sendo lida o seu breve histórico e ver a sua emoção, demonstra realmente quem você é, né? O que o Donizete falou aqui, eu vou repetir, essa honestidade, a humildade, o respeito acima de tudo, porque muitas vezes a gente é até agredido, né? Nós temos o Efradico também, que é uma pessoa muito respeitosa com a gente, mas hoje é seu dia de ser homenageado, e é isso que abre portas. Porque onde tem humildade, onde tem profissionalismo, responsabilidade, respeito, as portas se abrem. E é esse histórico, esse legado que você tem, e com certeza vai deixar não somente para a sua família, já existe, né? Porque eu sempre falo que o maior exemplo que a gente pode dar para os nossos filhos é a nossa maneira de viver, é a nossa conduta. E você, não somente seus filhos, como o Donizete disse, pessoas que entraram para o meio jornalístico através de você, né, foi um canal. Então, que Deus te abençoe muito, com muita saúde, merecida homenagem, e que bom a gente receber homenagem quando a gente está vivo, né? Porque a homenagem póstuma é para a família, e você está cheio de saúde, trabalhando, batalhando, todas as terças-feiras, todas as sessões aqui com a gente, sempre com esse seu jeito tranquilo. E só para me finalizar, eu não consigo, por diversas vezes já te dei entrevista, você me entrevistou, o cuidado que você tem em fazer a matéria, é isso que desperta e chama atenção. Não colocar a gente em situação difícil e delicada. Isso daí, para mim, tem um grande valor. Parabéns, Valinho. Você merece mais do que isso, muito mais. Com a palavra, vereador Gilson Pelizar. Presidente, primeiro, cumprimentar o vereador Daniel Bassi pela moção. Isso engrandece o nosso parlamento e valoriza as homenagens. Essa é uma homenagem que tem que ser extremamente valorizada pelo perfil, pelo legado, pela pessoa que é o Renato Valim. Não só na sua vida pessoal, mas como na sua trajetória profissional. Para quem não sabe, o Renato Valim é oficial de justiça aposentado. Nunca é agradável receber uma intimação de um oficial de justiça, mas de uma pessoa tão agradável quanto o Renato, né? A gente releva, né? Imagina, chega lá o Renato ele vai primeiro
bater um papo, tomar um café e depois ele falar, ó, tem um chumbo aqui para você, né? Mas eu quero dizer o seguinte, diferente do Bassi, que está no seu primeiro mandato e teve esse contato pessoal com o Renato poucas vezes, eu conheço o Renato desde o meu primeiro mandato aqui na Câmara Municipal, quando eu tinha meus 25 anos de idade, e a gente sempre teve uma excelente relação. O que importa no Renato é uma pessoa que sempre consegue ouvir os dois lados. Ele não tira uma conclusão pessoal do que se está discutindo, da matéria que tem que ser elaborada. Ele sempre vai ver os dois lados. Isso que é um jornalismo sério. É por isso que ele está há tanto tempo pilotando aí na Rádio Imperador aí, o jornalismo. Então eu só quero parabenizar o Renato, parabenizar pela família que tem, que eu sei da educação que os filhos do Renato têm, parabenizar ele e a esposa dele pela formação dos seus filhos, e só entregou gente boa para a sociedade, isso que importa, o respeito que ele sempre me tratou, não só como vereador, mas como ser humano. Então, fica aqui, ó, Renato, ó, parabéns. E nós vamos instituir o título de cidadão emérito para quem é de Franca poder receber uma honraria nessa casa. Eu faço questão, porque em Cristais já tem. Eu já recebi o título de cidadão emérito de Cristais Paulista. Então, não, quando é coisa boa, a gente pode copiar tranquilamente, não tem problema nenhum. Nós vamos trazer o cidadão emérito para pessoas como o Renato poder receber uma placa de cidadania aqui no nosso plenário. Parabéns, Renato. Com a palavra, vereador Della Mota. Senhor presidente, obrigado. Eu acho que não parabéns, Daniel Bassi. Eu acho que foi extremamente feliz na propositura. Às vezes a gente não se percebe as pessoas que estão muito próximas de nós. Às vezes nós esquecemos, porque o Renato já faz parte da casa, né? E a gente fala, pô, mas não, tem que fazer sim. E nós discutimos muito isso. Um homem honrado, um caráter ilibado, que o Palamone foi muito feliz, não coloca vereador em saia justa, sempre procura ser de uma imparcialidade ímpar. Eu de vez em quando encontro ele pelas ruas, porque só fica andando para baixo. É uma disposição incrível que tem, anda para lá, para cá, coletando informações, cobre com maestria os bastidores da Câmara Municipal de Franca, né? Então, parabéns ao Bassi, e mais uma vez, eu chamo ele de lenda, né? Tem duas lendas, né? Ele tem uma foto, para quem não sabe, ele está do lado do Pelé, né? Então eu falo, pô, essa foto vale milhões, até para carregar essa foto é complicado no computador. Então, um homem honrado, um caráter ilibado, é um privilégio ter aqui com nós, e sempre nos orientando. Eu sou meio, de vez em quando eu falo muito aqui, ele me dá o tempo ideal para mim respirar depois, para gravar, porque senão sai um monte de coisa e depois vem o arrependimento. Então ele tem até o time do vereador. Isso aí são para pouquíssimas pessoas que mexem com a imprensa, que está na comunicação há vários anos. Então ele nos trata aqui nessa casa realmente como os filhos, como os colegas, como os parceiros. Ele de uma perfeição ímpar. Então, parabéns. O que tem para a Casa de Leis hoje é a moção que o Daniel faz, mas eu acho que merece uma chave dessa Casa de Leis. Merece uma chave. Obrigado, senhor presidente. Estou extremamente feliz nesse momento em participar, porque a gente vai ser redundante aqui, mas é bom ser redundante, porque coisa boa a gente tem que copiar e falar, porque é uma pessoa ímpar, merece, como eu sou militar, merece a minha continência. Com a palavra, vereador Marcelo Tide. Valim, o Renato, um senhor que eu tenho um carinho grande por ele, o Renato. Inúmeras vezes a gente se encontra pelas ruas, porque ele tem uma característica parecida com a minha, que é de caminhar, sempre andando a pé, pegando carona com um amigo, com outro. E o Renato foi o que todos os colegas aqui disseram. Um dos profissionais da imprensa mais sério que o nosso país tem.
Porque o profissional de imprensa tem uma responsabilidade tão grande, porque ele traz benefícios e traz também os estragos. Quando é mal feito uma reportagem, quando é apontado um erro que depois aquela pessoa que foi injustiçada, muitas vezes não tem tempo de corrigir e muitas vezes aquele repórter que fez a acusação sai ileso e o Renato não se conhece na história do jornalismo francano nenhuma ação contra ele. Isso é raro, como o vereador Donizete disse, uma pessoa íntegra, um cara paizão, e a gente vê assim que talvez o maior orgulho que ele tem as filhas tão bem conceituadas profissionalmente, mas a figura mais próxima dos filhos que eu tenho em particular é o Kelvin, hoje repórter da EPTV, filiada da Rede Globo, um jovem também que está em todos os cantos da cidade, mas que todos também têm muito carinho por ele. Eu estava no lanchão, jogo da Francana, tanta gente que passava, fazia questão de saudar o seu menino, um jovem também, que está seguindo os passos do pai. O Kelvin e o Valim é literalmente um gentleman, fino trato, educado. Acho que o Valim, para dar a bronca em alguém, Donizete, a voz dele, assim, eu fico, não tem nem jeito de pensar, de ver esse senhor bravo, 82 anos, parabéns, viu, Valim, que Deus te abençoe, que você continue com saúde, sendo esse exemplo, e aqui essa casa, todos os colegas aqui, são palavras só de elogio. A gente já fez moções aqui que nem todos os colegas compartilham de unanimidade, às vezes é unânime, mas o coração não está 100% feliz, e acho que o do senhor é 100% de felicidade. Parabéns, e parabéns ao BAS em ter proporcionado esse momento especial nessa tarde. Presidente, só mais uma correção rapidinho. Além do Marcos Silva, Samuel Sintra também foi formado pelo Renato, Marcelinho Facuri, que hoje é da imprensa do Executivo, e o próprio Kelvin, alguns dos nomes que ele lançou, né? O Marcos também, o Marcão também, né? O Marcos, não, se eu vou pegar, vai ficar muitos nomes aqui. Só lembrando, Muita gente. o Samuel me lembrou, mas volto a falar, quem manda na casa dele é a Adelina, viu? E daí acabou. Manda mesmo. Com a palavra, vereador Ronaldo Carvalho. Primeiro, parabenizar o Daniel Bassi, né? Foi um gol de bicicleta aí, essa moção. E, Renato, eu sou vereador de primeiro mandato. A gente aprende aqui todo dia, toda hora, a gente está aprendendo. A política é um campo complicado, mas é um campo que dá para a gente entender, aprender e dá para ajudar muitas pessoas. Eu quero dizer para você uma coisa, Renato. Tem um ditado que se diz, a gente conhece a árvore pelo fruto que ela dá. E conhecendo você, eu consigo entender e conhecer o que foram os seus pais. Porque o fruto que você nasceu de lá. E o teu filho vai ser parte desse mesmo fruto. Então, Renato, parabéns. Sabe quando Deus criou o mundo? Lá em Gênesis, ele fala, né, fez a luz, isso é bom. Aí quando ele fez o ser humano, ele falou assim, isso é muito bom. Eu acho que quando ele criou o Valim, ele deve ter falado muito bom de novo. Então, Valim, parabéns. Você é um ícone. E eu vou falar, quando eu falo ícone, foi o Vanzo que falou isso para mim. E você conhece o Vanzo, você tem uma amizade muito grande com o Vanzo, e o dia que eu falei de você, nós estávamos conversando, o Vanzo falou, esse cara aqui é um ícone. Então você é um ícone, é um exemplo. Eu, como um vereador de primeiro mandato, você para mim é um exemplo, viu? Fica com ciúme não, Fradique, mas
Ele é o exemplo, viu, pra gente. Então, assim, parabéns e que Deus te abençoe, te ilumine e que os frutos que nasceu lá da árvore, lá dos seus pais, dos seus avós, bisavós, que esse fruto vá ainda perdurar muito, muito tempo por aí, dando esse testemunho de caráter que você é, que o teu filho é, com certeza que seus netos vão ser. Então, parabéns. A palavra ao vereador Claudinei da Rocha. Não poderia deixar de usar a palavra, já parabenizar o Daniel Bass por essa iniciativa. Os ensinamentos bíblicos, já falei aqui várias vezes, que ele fala que nós temos que honrar aqueles que merecem honra, e esse ato do nobre vereador, e todos estarão dando o seu voto sim, porque o Marcelo Valim é uma pessoa do bem, é uma pessoa diferenciada. Eu lembro-me, quando iniciei os projetos da música ali no Aeroporto 3, ligava ali na Rádio Imperador, procurando um espaço ao sol, e sempre fui muito recebido, né, pelo Marcelo Valim. Muitas das vezes ele me entrevistava, Renato Valim. Ele me entrevistava via telefone, e aquelas entrevistas tinham uma repercussão muito grande, principalmente quando estávamos fazendo campanha de arrecadação para fortalecer o projeto da música, que é o Brincando com a Música, e o futebol. Então, o Renato Valim não faz acepção de pessoa. E como ele me atendia antes de ser vereador, sempre me atendeu, né, sendo vereador. Então, é diferente a relação do Renato Valim com cada um de nós. Ele não é sensacionalista, porque hoje existe muitos que são sensacionalistas. Quando se trata de política, tenta usar o político para tentar promoção. O Renato Valim, nunca vi ele fazer esse ato, sempre com respeito, com educação e valorizando o nosso trabalho. Então, parabéns, Renato Valim, e que Deus continue te abençoando e te conceda sucesso nesta caminhada. Com a palavra, vereador Zezinho Cabeleira. Eu também tenho que falar sobre o Renato Valim. Eu fui vereador em 2005, né? As entrevistas, tudo que ele divulgou, o trabalho dos vereadores, isso sempre ajudou nós muito. Eu estava falando para ele hoje mesmo, eu dei entrevista na Rádio Imperador, e estava falando para ele, agradecendo ele, né, pelas divulgação que ele faz do nosso trabalho, dos vereadores aqui na Câmara Municipal. Ele é uma pessoa que dá gosto de conversar com ele, uma pessoa muito simples, né? Só que hoje ele estava com medo de molhar, né? Eu levei ele, falou, você me larga hoje na esquina de casa, senão eu molho. Mas, Renato, ó, parabéns, viu? Tem que parabenizar o Daniel Bassi aí, tá? Você, a gente fala assim, conversa com você, é como um amigo mesmo, né? Você pegou uma amizade muito grande, e só tem que te parabenizar pela sua família, por tudo aí que você vem fazendo para a nossa cidade de Franca, através da imprensa, que isso aí ajuda muito a nossa cidade. Parabéns. A palavra é da Lourdinha Grazotti. Tem que pegar a senha? Valim, olha aqui para mim. Você está com medo de mim? É que eu falei que eu não ia elogiar. Não tem elogio nenhum para ele. Ele só me ofende, me chamando de corintiano. Bombasse. Daniel, te parabenizar por essa sensibilidade, né, de ter olhado para o Valim, que é uma pessoa tão quietinha, né, tão simples, humilde, educado. Como disse o Tidi, ele é um gentleman, né? Realmente, esse respeito que você tem com a gente, isso é muito importante. A gente leva para a nossa vida. E, ouvindo a sua biografia, dá um orgulho danado, orgulho bom, né? De ver o tanto que você correu atrás, que você se esforçou. Então, só tenho que te parabenizar e te pedir, por favor, para de me ofender. Já te falei que isso é assédio moral contra a mulher,
Você não me chama de corintiana. E eu estarei aqui terça-feira que vem. Você vai ver, você me paga. Obrigada por tudo, viu? Pelo seu carinho, pelo seu respeito, a sua educação. Você realmente é uma pessoa ímpar. Parabéns, muito mais do que merecido, viu? Continua quietinha aí, tá? Com a palavra, vereador Hilton Ferreira. Excelência, não sobrou muito para falar, né? Mas Renato, um parceiro, um amigo, um profissional de primeira, sem dúvida nenhuma, um monstro do jornalismo de Franca. Eu gosto muito de falar essa palavra. Não sou eu, hein? Eu gosto muito de falar essa palavra monstro no significado de uma pessoa 100%. Então, grande abraço para você, merecedor de todas essas honrarias. Vou te dar um abraço pessoalmente. Com a palavra, vereador Cacá. Os dois monges iam caminhando assim, né? E aí tinha um lago do lado e foi descendo um escorpião. Aí o monge falou assim, vou salvar o escorpião. Aí ele pegou uma varinha lá, foi tentando salvar o escorpião ferroou ele. Ferroou ele, caiu na água. Aí o monge, não contente, deu uma volta e falou, não, mas mesmo assim eu vou salvar ele. E salvou ele. Aí o outro monge falou assim, não estou te entendendo. O bicho está te espetando, está te judiando, está tentando te picar, e você está salvando ele? Aí o monge falou assim, ele agiu segundo a realidade, segundo a característica, segundo o jeito dele. E eu estou agindo segundo as minhas características e segundo o meu jeito. Renato Valim tem um jeito diferente de ser. Tem um jeito especial de ser e tem as suas características próprias, que são os seus valores. Porque os valores não se compram na venda. Os valores vêm eternamente do berço. Os valores vêm das raízes herdadas dos avós e dos pais dele. Por isso ele age sempre segundo a sua natureza. E a natureza dele é tudo isso que vocês, nobres pares, falaram aqui. Parabéns. Excelência. E ele não queria falar nada. Ele falou, não vou falar nada não, porque já está, né? Sabe as palavras. Parabéns pelas palavras Carlinhos, de todos. Senhor presidente. E daí só exemplo, dá o exemplo que o sucesso não precisa prejudicar ninguém, falar mal de ninguém para fazer sucesso. É um exemplo. Senhor presidente, pela liderança do Podemos, eu nem peço, eu estou suplicando para a gente tirar uma foto, para eternizar esse momento primordial. Antes da votação, ô presidente, retiro minhas palavras, deixo a Vossa Excelência pronunciar. Bem, Renato, acho que muitas palavras já foram ditas. Conheci há muitos anos, desde os 24 anos que eu estou aqui em Franca, seja na francana, no basquete e hoje na política, mas sempre ser com uma pessoa sincera, pessoa de família, jornalista com dedicação, honestidade, integridade, transparência, ética e sempre com muita humildade e sempre passando a verdade para todos. Isso ninguém te tira, é seu. Então, só quebrando o protocolo, a gente sempre bate palmas depois da votação, mas é pela primeira vez, como eu tenho certeza que essa moção será aprovada, eu quero uma salva de palmas ao Renato Valim. Excelência. E agora, e após a aprovação, atendendo pedidos de todos aqui, depois da aprovação a gente tira a foto aqui, convido todos os vereadores para uma foto oficial aqui junto com o homenageado. Peço a palavra, pastor. O pastor Luiz agora vai usar a palavra. É como o vereador Cacá falou, né? Ele não ia falar, mas acabou falando. Eu não ia falar. E uma coisa que eu admirei e achei muito bacana do senhor Renato foi o dia que ele fez um questionamento, uma pergunta. Aí eu comecei a responder e ele disse assim, tranquilo, isso é só uma coisa pessoal, não vou gravar nem nada não. Porque você sabe que muitas das vezes a gente fica preocupado em falar perto de jornalista, repórter, qualquer coisa, para não... Achei muito bacana isso, porque eu já ouvi falar o seguinte, o jornalismo você tem que inventar, tem que crescer, você tem que mentir, senão a coisa não vai, senão o jornalismo não destaca.
encontrar uma pessoa igual o Renato, o senhor Renato, igual tenho conhecido, estou conhecendo mais e mais, é difícil. Hoje está raro, hoje pode dizer que já não existe. A prioridade, vamos dizer assim, é um diamante. Tá? Hoje é uma joia rara. E que Deus abençoe o senhor Renato. E que seus filhos mantenham e tenha isso também do que o senhor tem sido, que eles possam viver esse caráter. E também que Deus venha abençoar a sua esposa, a sua família, enfim. E que no seu profissionalismo, o senhor continue mantendo essa sinceridade, esse caráter, esse amor, esse carinho. Tá? Que Deus abençoe mais e mais. E, poxa vida, eu não posso falar muitas coisas, porque já falaram tudo aqui. Né? Então, não podia deixar de dizer essas poucas palavras. Deus abençoe. Tá bom, senhor Renato? Fica com Deus. Solicita até que coloque em votação moção de aplauso número 61 de 2023. E só lembrando, depois da votação, a presença de todos os vereadores e nosso amigo Renato aqui para nós tirar a foto oficial. E logo depois também, certamente depois vai ter a entrega dessa moção, que o Daniel vai marcar. Também será muito bom todos os vereadores estar presentes. Excelência, 14 votos sim. 14 votos sim. Está aprovada a moção de aplauso no 61 de 2023. Moção de aplauso ao estimado jornalista francano Renato Valim, pela brilhante e dedicada carreira jornalística, sendo inspiração para todos que valorizam o jornalismo de qualidade. Autoria, vereador Daniel Bassi.